Oi, pessoal, meu nome é Serena, eu sou instrutora da Coordenação Geral de Uso Público e Negócios. Nessa aula, nós vamos conhecer o que são os meios mais apropriados para desenvolver a interpretação e diferentes exemplos e as principais características que devem ser priorizadas no planejamento dessa ferramenta, que são as qualidades essenciais da interpretação ambiental. Nós já vimos que, para o ICMBio, a interpretação ambiental é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido. E as estratégias de abordagem do nosso público passam pelo desenho da mensagem que nós queremos transmitir, para captar a atenção do nosso público-alvo, que pode ser um público específico da unidade ou o público em geral, e assim fazer a diferença no comportamento dessa audiência de forma intencional. E de onde partimos? Dos pilares da interpretação, o chamado triângulo interpretativo. A interpretação é baseada na relação entre o conhecimento do recurso a ser interpretado, o conhecimento do público-alvo da atividade ou serviço interpretativo e o uso de meios apropriados para desenvolvê-la, que podem ser utilizados individualmente ou planejados de forma combinada, considerando suas vantagens e desvantagens. Esses aspectos são requisitos para a existência da oportunidade interpretativa, onde o visitante terá mais chances, mais condições para vivenciar uma experiência que provoque sua conexão com o recurso. Dentre os meios interpretativos, nós temos o meio pessoal, que é aquele em que o intérprete faz a interlocução com o público presencialmente, e é uma das ferramentas mais poderosas que existem, pois o intérprete pode adaptar sua apresentação de acordo com o público. Por isso é importante que ele planeje antecipadamente. Assim, ele pode compartilhar a mensagem de um jeito natural. O meio interpretativo também pode ser não pessoal, que é a interpretação intermediada por qualquer tipo de mídia. A maioria dos visitantes terá contato apenas com esse tipo de meio. Por isso, é muito importante que ele também seja planejado de forma que ofereça uma autêntica experiência interpretativa. A seguir, eu vou apresentar alguns exemplos de meios interpretativos pessoais e não pessoais, apenas para inspiração e adaptações para as condições que vocês têm na unidade em que estarão atuando. Como exemplo de interpretação pessoal, podemos ter uma apresentação ou palestra temática e a condução de visitantes, que também pode ter uma abordagem diferenciada e também precisa ser planejada previamente. Também temos como exemplo a contação de histórias, que pode ser adaptada de acordo com o público que estivermos recebendo no momento. E as encenações, o teatro, que pode ser interativo e provocar o visitante a participar da história. As atividades dirigidas também são poderosas para interagir e prender a atenção do público, mas é importante que o intérprete consiga se diferenciar de um palestrante comum ou de um professor numa sala de aula, por meio de uma abordagem mais informal. As demonstrações de atividades tradicionais ou vivências em que o público tem a oportunidade de literalmente pôr a mão na massa também são estratégias com grande poder de conexão e que podem resultar em experiências inesquecíveis. Já como exemplo de interpretação não pessoal,
temos a sinalização interpretativa, que é uma sinalização que precisa de um planejamento específico, pois tem o objetivo de transmitir mensagens que provoquem conexões emocionais entre o patrimônio protegido e o público. O planejamento do tema da sinalização, que vai nortear o desenvolvimento do conteúdo da mensagem, a escolha das cores e das figuras ou imagens que vão compor o layout da placa, são complementados pela escolha do seu tamanho, sua altura, a inclinação e o local em que a sinalização será implantada. Todos esses elementos são importantes e fazem a diferença para que o produto atinja os objetivos esperados. Há que se considerar, claro, os custos de manutenção e reposição que esse tipo de meio demanda. Também podem ser desenvolvidos folhetos com abordagem interpretativa, para serem utilizados como alternativa para públicos e situações específicas. Há de se considerar os custos de impressão e o potencial gerador de lixo que folheterias podem acarretar. Pode ser uma decisão de gestão investir em cartilhas interpretativas, para trabalhar, por exemplo, com o público escolar ou crianças. Demandam um planejamento cuidadoso e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que, aliás, é uma diretriz para o processo de desenvolvimento de todos os produtos interpretativos. Os vídeos interpretativos, quando bem planejados, podem resultar em uma experiência poderosa e impactante, pois reúnem em um só produto uma diversidade de linguagens como a escrita, o som e a imagem. Já as maquetes também são meios interpretativos não pessoais com grande potencial de uso, pois sua representação em escala facilita a compreensão de detalhes da paisagem e do desafio da gestão de uma unidade de conservação e sua integração com o entorno. As exposições interpretativas podem ser permanentes ou itinerantes, dependendo da estratégia de gestão e das condições apresentadas, se há um local adequado para implantação e recursos disponíveis para a manutenção. Sites de internet são um dos meios mais efetivos hoje em dia para a comunicação com o público em geral. E eles podem ser planejados para terem mensagens interpretativas, indo além apenas da informação. E o que a interpretação tem de diferente? As técnicas apropriadas, as estratégias de abordagem do visitante, são um diferencial da interpretação em relação a outras formas de comunicação. Os métodos e técnicas das melhores práticas interpretativas partem do potencial dessa ferramenta em provocar e estimular a compreensão da mensagem a partir de experiências intelectuais e emocionais. A partir daí, diferentes autores propuseram um conjunto de características que devem ser observadas para que o produto ou serviço interpretativo alcance seu objetivo. São as chamadas qualidades essenciais da interpretação. Dentre esses autores estão Brochu e Merriman. Para eles, a interpretação tem que ter um propósito. E como propósito, entendemos que a provocação despertada pela interpretação não deve ser aleatória, ela tem uma finalidade. No caso do ICMBio, o nosso propósito é o alcance da nossa missão institucional, que é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental. Outro autor, Sam Ham, definiu o modelo das 4 qualidades essenciais para a abordagem interpretativa alcançar o seu objetivo.
A interpretação tem que ser agradável, temática, organizada e relevante. Para a interpretação ser amena, agradável, a mensagem precisa ser atrativa, porque se ela é apresentada de forma pouco atraente, não prenderá a atenção do visitante. E para isso, é importante que ela seja de fácil compreensão e utilize estratégias de interação. E o humor. Nada prende mais a nossa atenção do que algo que é divertido e nos faz rir. Também temos que prestar atenção na diversificação de linguagens. Nem todo mundo presta atenção nas mesmas coisas. Uns têm mais facilidade em prestar atenção a algo que está escrito, outros em recursos visuais, desenhos, figuras, e outros absorvem melhor a mensagem por meio da música, que pode ser impactante e prender a atenção do público. O intérprete também tem que planejar, se preparar para que sua abordagem interpretativa seja efetiva. Para isso, é importante a utilização de uma linguagem de fácil compreensão, um tom de voz convidativo e uma postura amigável. Ninguém quer ficar ouvindo alguém mal-humorado, que não parece querer estar ali. A postura faz toda a diferença. Outra qualidade essencial é a comunicação temática. O tema é a ideia central que se quer passar para o público, a mensagem central planejada para atender a um propósito. O tema é uma frase completa que utiliza elementos tangíveis e intangíveis dos recursos e ajuda na priorização do que será abordado e o que não será. É importante ter em mente a mensagem de Tilden, que a história é o que importa. Os visitantes se lembrarão da história, não de dados ou informações isoladas. É a história o que vai impactar o nosso público e será o que eles levarão com eles após a visita. E para que a história seja impactante, ela tem que ser organizada, ter uma sucessão lógica de ideias, ter começo, meio e fim. Se a mensagem for desorganizada, confusa, difícil de se acompanhar, o visitante vai rapidamente procurar outra coisa para fazer, não irá mais prestar atenção. A interpretação tem que ser relevante e, para isso, ela tem que ser significativa e pessoal para o público. Ele tem que conectar a mensagem com algo que ele já traga na sua bagagem pessoal. Os intangíveis universais são peças-chave nesse momento, pois eles potencializam o impacto emocional da mensagem, nos conectando ao que nos faz humanos, ao que é comum para todos nós. E o que nós queremos com a interpretação? Utilizando os princípios e as qualidades essenciais da interpretação ambiental, nós queremos enriquecer a experiência do público, conseguir que as áreas protegidas sejam valorizadas, assim como nossa instituição, e influenciar o comportamento dos visitantes em relação aos recursos, ao nosso patrimônio protegido nas unidades de conservação. Eu espero que vocês tenham apreciado essa viagem pelo mundo da interpretação ambiental. Não